Olá, espectadores da BMC News. Eu sou Mário Goulart, estamos em mais um programa, o Analista Visita. E hoje estamos em São Paulo e viemos visitar a Atende Portaria, uma das maiores empresas de tecnologia em portarias automatizadas do Brasil. E quem vai conversar com a gente, contar um pouco dos desafios desse empreendimento, dos desafios tecnológicos, uma carreira de empreendedor fantástica, é o José Júlio Pereira, sócio gestor da Atende Portaria. Olá, Júlio, como vai? Tudo bem? Olá, tudo ótimo. Muito obrigado aí pela oportunidade de falar um pouquinho do nosso negócio, da nossa paixão aí, explicar um pouquinho desse universo fantástico de tecnologia e serviços na área condominial. Mas antes da gente falar da empresa, eu acho que é fundamental a gente falar um pouco de você. Você tem uma carreira interessantíssima, muito vasta, muito extensa, tanto na iniciativa privada, trabalhando em empresas, depois como empreendedor. Conta um pouquinho como é que da sua trajetória como um todo. Eu sou engenheiro de formação. Bom, primeiro eu sou casado, né? Tenho filhos, sou engenheiro de formação aqui da Escola Politécnica da USP. E como eu? Como colega, também sou colega. Depois eu fiz francês em letras e depois fiz o AMP em Harvard. E tive uma passagem por 3 grandes multinacionais, todas centenárias, todas líderes de mercado. São 3 empresas. Comecei na área de consultoria de tecnologia mesmo, depois fui para a área de eletrodomésticos, onde passei 20 anos. Fui vice-presidente durante 15 e depois terminei minha carreira numa empresa de elevadores suíça, que está no Brasil há mais de 100 anos. E daí resolvi. Podemos falar quais são essas empresas? Podemos, então, claro. A Accenture, hoje a Accenture, depois eu... Também meu colega aí, embora a gente não tenha sido contemporâneo de faculdade e de Accenture, nunca no mesmo tempo. Perfeitamente. Eu fiquei praticamente 10 anos na Accenture, né? Fiquei 18, 19 anos na Whirlpool, que aqui no Brasil era a antiga Multibras Eletrodomésticos, Brastemp, Consul. Na época tinha Semer também. E hoje é parte de uma grande corporação chamada Whirlpool, uma empresa global, ao qual eu servi durante quase 20 anos, né? E depois eu terminei na Atlas Schindler, né, que é suíça, onde dali eu decidi fincar o pé no empreendedorismo, né? E tem sido uma jornada fantástica e de muito aprendizado e de construção de novas habilidades e desconstrução de alguns paradigmas que se cria na grande corporação, né? Aí você tomou a decisão de empreender. E como é que foi esse processo? Eu vim estudando há muito tempo, em determinados momentos, mesmo como executivo de empresa multinacional, né, no auge da minha carreira, cheguei a ter quase 18 mil colaboradores no meu escopo de trabalho. Então, você acaba se desconectando um pouco da realidade do dia a dia, dado a visão e a compreensão de mundo e a responsabilidade. E aí comecei a fazer um pouco de investimento como anjo, assim, investidor anjo, né? E eu comecei a chegar à conclusão que os riscos eram muito altos, porque o investidor anjo, na verdade, o empreendedor, ele queria ter o dinheiro, mas ele não queria a tua contribuição de verdade. E aí o que eu fui aprendendo ao longo do tempo e fui pivotando a minha atuação é que não, eu tinha que ter skin in the game, pele no jogo, e que eu tinha que participar das decisões cruciais da empresa, que o pessoal já começa a chamar de smart money. Quer dizer, você põe o dinheiro, mas você tem que participar, você tem que acompanhar. Isso só de acompanhar e orientar o pessoal e as startups, você já começa a ver uma mudança, um amadurecimento. Que é quando você junta a jovialidade, a vontade de sucesso, a energia infinita do empreendedor com algum aconselhamento que ele não teria nem grana para pagar. Agora, como fazer isso sem tolher a liberdade? Esse foi o grande desafio. Aprender a mentorar sem interferir demais no estilo de gestão do empreendedor. E aí eu gostei tanto de fazer isso que, em determinado momento, eu planejei a minha saída,
né, e assumi uma das empresas do grupo. Hoje eu participo do Conselho de várias, atuo ativamente na definição de investimento, estratégia, mas na Atende Portaria Remota, que estamos aí com em torno de 700 portarias já espalhadas pelo Brasil, como você bem mencionou, que hoje estamos lutando pelo primeiro lugar, mas eu diria que já de presença a gente já é o líder absoluto estamos no Acre, estamos no Amapá, Roraima, que até brincaram comigo outro dia, disse que uma famosa empresa o McDonald's ainda não está nesses 3 lugares, e a gente já está operando, né? Falei, nossa, você chegou antes do McDonald's. Antes do McDonald's na cidade. Mas só voltando, a essa mudança, essa pivotada, veio com entender que existe uma carreira fantástica. Eu quero incentivar cada um dos meus colegas que estaria agoniado, às vezes achando que não tem espaço para ele porque ele veio de grandes corporações e está numa posição de liderança que está sumindo, e tem espaço gigantesco no empreendedorismo, ainda mais no Brasil, onde falta gente qualificada, né? Falta brain power no Brasil. Sem dúvida, é uma nossa deficiência educacional, uma série de questões, mas realmente falta brain power. Mas, Júlio, e como é que começou? Você falou um pouquinho do seu pivotamento de vida, né? E a Atende Portaria, como é que começou essa jornada? Então, a Atende Portaria foi assim, eu fui num evento de síndico, o primeiro evento de síndico, um evento grande, aqui em São Paulo, na Rua Olimpíadas, lá do Síndico Connect, que tinha, acho que 30 mil síndicos na época, um colega chamado Júlio Paim, que era o CEO da empresa, e eu fui ainda com o Atlas Schindler, e eu comecei a entender esse universo, e nossa, fantástico. E lá tinha uma empresa de portaria remota, que hoje a gente compete cabeça com eles, e eu achei interessante. Mas então, qual foi o teu chamado para ir nesse negócio de síndicos? Não, o chamado foi, na época, manutenção de elevadores, né? Elevadores, sim. Tem tudo a ver com condomínio. Uhum. E estava lançando na época a Internet das Coisas do elevador, e eu entendo muito de Internet das Coisas. Uma das minhas especialidades é tecnologia. E eu fui lá e comecei a ouvir e falei, puxa, interessante. E está na pirâmide de Maslow, nas necessidades pessoais, a questão da segurança. E, poxa, tecnologia e serviço de portaria remota é muito mais seguro do que o porteiro presencial tradicional. Eu sempre soube disso, mas eu não imaginava que estava tão evoluído. Ali que eu percebi há quantos anos segurança eletrônica já está consolidada há 50 anos. Mas portaria remota está em 17 anos. E muita gente fala, não funciona. Fala, como é que uma coisa de extensa aplicabilidade do Iapoca ao Chuí, que foi desenvolvida há 17 anos, não funciona bem? Funciona muito bem. Pode notar, 2025 vai ser um marco na história de crescimento das portarias remotas. A gente cresceu 100 vezes desde que eu entrei na empresa. Por quê? Porque é um baita negócio. Porque endereça segurança, endereça informação para tomada de decisão, tem uma pegada muito importante que é a economia, que gera 2/3, às vezes 3/4 de redução de custo. E quem não precisa? Então, quando eu olhei isso, eu comecei e falei, beleza. Só que eu comecei a entender a empresa que estava lá e falei, nossa, tem fundamentos que são diferentes dos meus. Naquela época, a empresa olhava a marca distribuída, e eu sempre acreditei numa visão única, global, de marca promessa de uma realização. Então, pensamento global, atuação local. Eu comecei a ver e comecei a ter uma visão um pouco crítica da empresa que estava lá. E, obviamente, quando eu comecei a entender e conversar com as pessoas, meu nível, eu sempre fui muito crítico, meu nível de questionamento aumentou. Eu falei, não vou fazer negócio com essa empresa. Né? E anos depois, 1 ano e meio depois, eu encontrei uma empresa que estava com os fundamentos da direção correta, que me agradou
que começou humilde, mas que tinha uma visão muito interessante. Eu já te mostrei meu Canvas, né? Tinha uma visão abrangente, poderosa, e eu falei, poxa, essa empresa é interessante. E, para minha sorte, a empresa estava à venda. Então, eu tinha um grupo de investimento e eu entrei comprando inicialmente 40%. Hoje, o meu grupo é a maioria absoluta da Tende Portaria, né? Nós somos bootstrap. A gente não tem dependência de banco, de instituição financeira, nada. Nós mesmos financiamos a empresa, o que limitou em alguns momentos o crescimento, mas mesmo assim a gente cresceu muito, e eu aprendi a jogar esse jogo da portaria remota. E hoje o Brasil é plural, né? O pessoal falava, existem vários Brasis. Eu entendo que hoje a gente tem 10 soluções que endereçam os vários Brasis e continuamos desenvolvendo coisas culturalmente cada vez mais autônomas, até coisas extremamente protetoras que quase imitam um porteiro presencial tradicional. Por quê? Porque isso é totalmente cultural no Brasil. Sem dúvida, né? A gente vê muito a discussão, mas puxa, quem vai... Como é que eu vou fazer se não tiver a face humana ali me atendendo, né? Mas eu tenho, por exemplo, chama Atende Exclusivo, que é o telepresencial. Você vê com quem está falando. Então, a pessoa te vê e você vê a pessoa. Isso tem uma pegada de humanização. É óbvio que é uma tecnologia mais cara. Nem todo condomínio tem condição de absorvê-lo. Mas isso dá uma humanização ainda mais forte. E o Brasil, por mais que você tenha uma cultura que o Brasil está aprendendo a ser cada vez mais tecnológico, mas o Brasil ainda é muito apegado às tradições, né? O pessoal tem muito medo da mudança. Você fala, quem quer mudar? Todo mundo vê, eu, então vem. Opa, veja. Peraí, né? Calma, vamos pensar. Funciona. Você veja o caso do abastecimento de combustível no Brasil. Até hoje, a gente não pode, agora por legislação, né? Um dia vai cair isso, mas a gente não pode abastecer nosso próprio carro. Né? O mundo inteiro as pessoas abastecem o próprio carro. Pois é. Não existe a figura do frentista. Então, né? essa questão da modernidade é como você achar que você precisa. Lembrando a minha experiência de elevadores, né? Até tem um investimento muito significativo em consultoria de elevador para síndico, posso falar sobre isso também, mas só lembrando assim, imagina que tinha gente que tinha medo de entrar no elevador antes que o piloto estivesse lá, que era uma mocinha sentada na cadeira, subindo e nivelando. Nós estamos aqui conversando com o José Júlio Pereira, sócio-gestor da Atende Portaria, uma das maiores empresas de portarias remotas do Brasil. A gente vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Fica com a gente. Espectadores da BMC News, nós estamos de volta aqui com José Júlio Pereira, sócio-gestor da Atende Portarias, uma das maiores empresas do Brasil de portarias remotas. Mas me faz um descritivo aqui, de mais ou menos de como funciona a portaria remota, né? Como é que funciona isso aí? Como é que as pessoas... É quase um pitch de venda aí, mas como é que você vende a ideia da portaria remota? A ideia é simples, a portaria ela é predominantemente remota, né? Hoje o porteiro presencial, ele quase que é uma vítima social. Por quê? Ele trabalha numa guarita fechada, muitas vezes com um banheiro limitado, ele não pode fazer a necessidade básica dele, que alguém aperta o interfone e fica gritando, ô porteiro, ele sai segurando as calças. Na hora do almoço, que ele precisa fazer uma pausa, senta ali um zelador ou ele mesmo almoça na bancada, quer dizer, com uma série de desvios de função, e ele está exposto durante a casa dele, ele é visível, porque ele é exclusivo a uma função, ele está dedicado ali, mas 80% do tempo dele é ocioso, porque ele fica esperando chegar alguém no condomínio. Se o condomínio ainda tem sistemas eletrônicos que permitem que os moradores entrem por facial, etc., ele só fica esperando chegar a visita ou o prestador de serviço. Aí ele tem 80%. Aí as pessoas têm grandes ideias, desviam ele de função e depois pagam no trabalhista por isso, né? Porque o porteiro ele é um controlador de acesso presencial. A portaria remota é um controlador de acesso remoto.
compartilhado, que trabalha num ambiente mais seguro, monitorado, supervisionado, com sistemas eletrônicos de segurança apoiados, baseado num cadastro muito bem estruturado e feito, e é compartilhado, é muito mais efetivo. E, basicamente, a diferença da portaria é o seguinte: você chega, vai visitar um condomínio. Então, você aperta o interfone, oi, aqui, vou lá no 32, sou o filho de tal. O que o porteiro faz, presencial? Ele liga, fala para o morador, chegou seu filho, tal, pode subir, tal. A pessoa não está vendo que é o filho dele. Pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa, ele diz que é o filho, está esperando e sobe. Né? Então, muita gente acha que o porteiro presencial ele é meio que um guru, ele imagina que quem está chegando é a pessoa. Quando o prédio é pequenininho e tem pouca movimentação, a pessoa até decora um pouco as pessoas, mas mesmo assim, se você cortar o cabelo, tirou a barba, não vão te abrir na chuva até se identificar, ou se abrir, está fazendo um risco. O porteiro presencial é vulnerável. A portaria remota, ela trabalha com cadastro, com sistemas eletrônicos de segurança, um facial, por exemplo, que é muito mais seguro. O facial olha para você e com 99% de certeza dá acesso para você entrar no seu condomínio, se você for um morador cadastrado. Então, quem é morador ou prestador de serviço regular no seu horário normal de trabalho, tem acesso ao condomínio controlado de maneira bastante tecnológica. Quem chega de visita, se o morador não te mandou um convite eletrônico, você vai apertar o interfone, vai cair na central, a central está te vendo, você vai se identificar, a gente vai ligar para o morador, falar, não, é meu filho mesmo, está subindo, pode subir, cadastra e você sobe com toda a segurança do mundo. Em alguns prédios você tem o controle de saída, por alguns motivos, quando você tem muita criança no prédio e tal, e a saída também é controlada em alguns prédios. Se é um prestador de serviço, mesma coisa. É na unidade o serviço ou é no prédio? Não é o prédio. Então você chama o zelador, ou você chama o síndico, você chama a pessoa responsável para recebê-lo. E se for na unidade, você liga, e tem prédios que exigem que o morador, por segurança, desça para receber seu prestador de serviço, e tem outros que não. O que é importante é que existe uma pluralidade de procedimentos de segurança que são seguidos sistematicamente porque estão no sistema e tem processo para cobrir. E quando que você tem um zelador presencial, principalmente na rotatividade, você não consegue exercer essa disciplina toda. E tem muito quebra de galho. Ô, João, sou eu. Se você chamou de João, ele olha, não pega mal, ele falar que não reconheceu o cara, ele deixa entrar. Por isso é lotado de golpes. E o mundo é cada vez mais seguro. Então o porteiro presencial, além de ser mais inseguro, ele está visível porque ele pode ser pego da sua casa no condomínio. Ele não mora no condomínio. Agora, como é que você vai sequestrar ou pegar alguém da portaria remota se quem encaminha o chamado é uma tecnologia? Você não, é muito mais invisível. Né? Esse é o ponto. Mas é isso, funciona assim. Do jeito normal. Entregas, às vezes você tem armário inteligente, às vezes você tem um zelador, ou você tem um presencial que pega as entregas e guarda numa casinha. Os armários inteligentes estão crescendo muito, né? Que é o quê? Você chega, aperta o interfone, oi, eu tenho uma entrega. Para quem quer? Para o 32. Para quem? Dona Marta, ok. Eu vou abrir, aqui tem armário inteligente, entra na clausura, ou entra num beco, né? Totalmente seguro, o cara põe a encomenda lá, aperta o botão da entrega ele tem um comprovante de entrega, ele tira a foto, ele sai, o morador recebe uma notificação imediata e vem a hora que ele quiser retirar. Então é muito desintermediado. Então funciona bem a questão do fluxo de pessoas, é muito bem pensado, funciona bem o fluxo de automóveis, né? Quem pode armazenar entrar no condomínio, funciona bem para visitantes, prestadores de serviço, e não menos importante, a questão das entregas, né? Que hoje essas empresas estão entregando meia-noite, 1h da manhã, e com a tecnologia de armário inteligente, isso você pode receber às 3 da manhã com total segurança para quem entrega e para quem recebe. Bom, você tem algumas centrais, né, que organizam isso aí. Eu vou explicar isso, né? Quem tem eu sempre acreditei, eu sempre trabalhei com
com missão crítica, com sistemas e processos de missão crítica. No auge da minha carreira, cheguei a fazer 44 mil eletrodomésticos dia na Whirlpool. 44 mil, foi recorde. Tá? 17 mil geladeiras, 10 mil lavadoras. Por dia. Por dia. Então, você imagina o custo de uma hora parada, assim, milhões, né? E, obviamente, você tem toda uma coordenação de pessoas de massa. Isso não acontece por acaso. Você tem que pôr processo, você tem uma estratégia, processo. Lembra o modelo de integração do Accenture? Você chegou a estratégia, pessoas, processo, tecnologia. Tudo isso é um balé muito bem pensado e que eu aplico na portaria remota também. A gente tem quase 500 mil de usuários. Isso é importante entender. É muita gente que a gente serve. E tem gente que pergunta se funciona. Eu fico pensando, visto a sandália da humildade, falo, sim, funciona. Tenho 500 mil de usuários hoje nessas tecnologias plurais de alta disponibilidade. Mas até me perdi um pouco na tua pergunta, desculpa. Não, para organizar isso, como é que você organiza para atender? Então, vou reformular. Das centrais, para chegar nas centrais. Isso. Júlio, para atender 500 mil de usuários, como é que você... Qual a combinação? Porque é muita gente. É muita gente chegando e saindo o tempo todo. Sim. Como é que você organiza isso? Então, é muito importante entender o seguinte, a tecnologia que suporta os insumos de uma portaria remota, eles são muito consolidados, né? Então, você tem... funciona porque tem energia, funciona porque tem contingência de telecomunicação e funciona de maneira autônoma dentro do condomínio, se você é morador e está no cadastro, você consegue entrar no condomínio, mesmo se os dois links de internet que a gente tem de dois fornecedores diferentes falhar. Então, primeiro, toda a tecnologia é missão crítica. Eu digo que a portaria remota é tecnologia mais crítica do que banco. Em alguns casos, que hospital. Porque nem tudo que está sendo operado no hospital, processando no hospital, precisa ter uma solução imediata. Só se você estiver no meio de uma cirurgia. Mas, no caso, você entra e sai do seu condomínio toda hora, todo dia. Chega visita, de manhã, tarde à noite, com chuva. Se você deixar de atender alguém, você gera um estresse na vida da pessoa. Você não poder entrar em casa é uma coisa absolutamente crítica. Instâncias na cloud, na Amazon, para os sistemas, né? Contingências de tudo quanto é forma que você imagina. Tem um aplicativo poderoso que é uma contingência. Eu chego a ter 6, 7 tipos de contingência no mesmo condomínio. Tem condomínio que tem facial, digital, tagzinho, gerador, ou no breaks por mais de 12 horas. Então, o tempo todo é pensando em missão crítica, em plano de continuidade de negócio para não parar nunca. É óbvio que se você olhar, você fala assim, não, mas nem todo mundo tem isso. É claro que nem todo mundo tem isso. É por isso que empresas pequenininhas têm tanto desafio não só de lucratividade, mas de manter o cliente. Porque ela é segurada na raça. Qualquer coisa. Se você entrevistar uma portaria remota e falar qualquer coisa que aconteceu, manda um porteiro, você pode ver que o cara está inseguro. Ele não tem contingência. Porque para você mandar um porteiro para um condomínio, tem que dar muita coisa errada. Né? E, geralmente, empresas de facility têm um porteiro presencial tradicional sobrando, e em vez dela fazer uma estratégia robusta para dar confiança de que 100% funciona, 99,9% de nível de serviço, o que acontece? Ele manda um porteiro. Aí chega o rapaz de moto e fica lá. Volta e meia você passa no seu condomínio e atenção, quem tem portaria remota, se todo momento você tem um porteiro lá, você está em risco. Porque até o porteiro, esse porteiro compartilhado, ele está rodando entre os condomínios. E ele não sabe quem é quem. Então, tem muita gente que faz essa visão. Mas falando das centrais, assim, sim, nós temos 3 centrais de atendimento e mais uma central de contingência que trabalha inserindo ou tirando capacidade para manter o tempo de atendimento nivelado. Por quê? Porque você não consegue adivinhar, por mais que você se planeje para as festas, para os horários de pico, mas nada te impede, você tem a demanda de milhares de pessoas
pedindo comida, comprando coisa, recebendo visita. Às vezes, época de férias, por exemplo, a gente é muito forte em regiões de veraneio. Às vezes a cidade sai de 300 mil habitantes para 1 milhão, 1 milhão e 200. Então você imagina, Airbnb, entrega, isso voa, né? Sem dúvida. Como é que você faz? Então a gente tem as centrais, tem um algoritmo inteligente que recebe as chamadas de acordo com uma estratégia de nivelamento de trabalho, de especialização, de nível crítico do condomínio em área de risco. Você aloca as pessoas e toca uma vez, na segunda vez dentro do auricular do operador de portaria remota, que não é porteiro, é um Código Brasileiro de Ocupação, COB, Código de Ocupação, né, brasileiro, diferenciado. Essas pessoas são elas são planejadas e alocadas por tecnologia, como Uber. Quem chama o Uber é o algoritmo do Uber. Você já tentou chamar o mesmo Uber 2 vezes? Não. Ele manda um motorista, até para sua própria segurança. Espectadores da BBC News, nós estamos aqui conversando com o José Júlio Pereira, sócio-gestor da Atende Portaria, uma das maiores empresas de portarias remotas do Brasil. A gente vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Fica com a gente. Espectadores da BBC News, estamos aqui de volta conversando com o José Júlio Pereira, sócio-gestor da Atende Portaria, uma das maiores empresas de portarias remotas do Brasil. Sempre acontece um contato humano nesse processo, ou tem alguns que são simplesmente totalmente automatizados? Você fala, só uma gravação, né? Uma gravação, uma coisa desse tipo. Eu vou te falar o seguinte, a gente tem 10 tipos de portaria remota e a gente tem uma que chama Atende AI, Inteligência Artificial. Dependendo do perfil do prédio, a gente até pode colocar, geralmente com prédio de estudante, né? Você pode ter mais autonomia e menos autonomia. Isso que você está falando de uma portaria totalmente autônoma, no Brasil ainda é meio complexo, porque as pessoas querem ter uma interação. São raras as pessoas que gostam de falar só com máquina, né? Então eu diria que assim, 95%, 98% do nosso atendimento hoje é totalmente humanizado. É o ser humano, pai de família que está lá. A tendência é que a portaria remota ao longo dos anos, e eu acredito que nos próximos 10 anos, ela vai ser cada vez mais autônoma, desintermediada, mas ela vai ser humanizada e assistida. O que é assistida? As pessoas confundem essa parte de assistida, você ficar olhando, o olho arregalado numa telinha. Não, isso não é assistir. Estou falando de assistência, de dar assistência para a pessoa ligar e você falar com alguém do outro lado que entende o que está falando e que te orienta para a sua vida. É normal que, assim como todo mundo liga para o porteiro presencial para qualquer coisa, está caindo, está vazando a caixa d'água, está acontecendo isso, o vizinho está brigando, e no estado de São Paulo, não sei se você sabe, mas é obrigação do síndico, quando tem violência doméstica, é ele denunciar, né? Acho que é só no estado de São Paulo isso ainda. O cara liga para a portaria remota. E aí, na portaria remota, você tem que endereçar. Então, você tem inúmeros processos. A gente tem o POPAP, Procedimento Operacional Padrão do Atende Portaria. Tem lá mais 120 providências que tem que ser tomadas para ajudar. Então, por exemplo, nesse negócio de violência doméstica e familiar, eu sou um dos criadores do protocolo anti-violência doméstica familiar de portaria remota. Porque muita gente acha que o porteiro é uma espécie de super-herói e dá uma briga, ele vai lá apartar. Só que ele aumenta a violência, ele acaba sendo morto ou matando alguém. Então, tem que usar inteligência. O cerne da portaria remota é planejamento, é prevenção, é um distanciamento inteligente pensado e uma proximidade no tato com as pessoas. A gente fala de 3 prioridades. Segurança em primeiro lugar, só dou acesso quando eu tenho certeza. Na dúvida, eu não dou acesso.
certo da primeira vez. Se você errar, você gera uma sensação de segurança, você pode fazer um problema. E o terceiro é a agilidade, por isso as estratégias de aumentar e diminuir demanda, com cordialidade. E essa cordialidade é todo mundo quer ser tratado bem. Só que para alguns, você já ouviu uma máxima dizendo assim, ó, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado? Sim. Pois é, você acredita? Golden Rule. Mas eu venho da filosofia, você não tem que tratar as pessoas do jeito que você gostaria de ser tratado. Você tem que tratar as pessoas do jeito que ela gostaria de ser tratada. Porque cada ser humano é individual. E se eu sou pragmático e o outro não é, eu vou te tratar com pragmatismo e você vai me interpretar como frio. Então eu tenho que identificar o perfil, e a gente tem as pessoas, tanto de morador, que é o cliente, como dos síndicos, tanto o síndico profissional como o síndico morador, que o pessoal chama de orgânico, muito bem mapeadas, e a gente faz o máximo para tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. Isso é humanização. A grande maioria, se você pegar uma portaria remota, chama o dono da sua empresa de portaria remota e fala para ele, quem são as pessoas do seu negócio? O cara não entende. Lembra que a gente estava falando do Brain Power? Sim. Ele não mapeou, ele não entende. Qual é a sua promessa de marca? Quais são suas contingências? Me mostra o seu Business Continuity Plan. Se cair a internet, se cair isso, acabou a energia. A grande maioria atua por espasmos e por intuição. E esse é um dos segredos que a gente tem. E, obviamente, aí eu agradeço aí a sua referência à minha formação, que a formação ela te dá essa capacidade de pensar nas coisas de maneira mais robusta e estrutural. Agora, para atender 500 mil usuários, quantas pessoas você precisa para atender 500 mil usuários? Então, vamos lá. E essa pergunta é interessante, porque a resposta vai ser bem interessante. Muita gente pergunta assim, né? Pessoas leigas, né? E aí, atenção, quem fala é portaria virtual está demonstrando ser amador no processo. Porque portaria virtual não é um avatar, é um nome dado, que aliás nem é uniforme no Brasil. Se você vai para o sul, quer dizer uma coisa, se você vai para o norte, quer dizer outra coisa. A ABESE, que é uma organização super incrível e respeitada, a Associação Brasileira das Empresas e Sistemas Eletrônicos de Segurança, .org.br, liderada pela Selma Miglione, uma profissional fantástica, já determinou há muito tempo que é a portaria remota, predominantemente remota, porque, como você bem mencionou, ela prescinde de uma excelente manutenção, de um projeto de sustentação, de uma presença local para treinar as pessoas, para apoiar as pessoas. Por isso, ela é predominantemente remota, atendida à distância, mas existe uma conexão enorme sobre isso. Na questão de... Quantas pessoas? De pessoas, todo mundo chega e fala assim, quantos porteiros você tem? Eu começo a rir. Aí eu falo, eu não tenho porteiro. Porque porteiro é porteiro presencial tradicional, que é uma função que está sendo ressignificada no mundo todo. Procure nos prédios para ver se você encontra porteiros. Você encontra concierges, você encontra landlord, management, gestores condominiais, mas porteiro no mundo está em ampla questionamento e ressignificação do trabalho. Eu jamais vou defender a eliminação do trabalho, e sim a ressignificação do trabalho. Quando os elevadores começaram a aumentar e tiraram a ascensorista de elevador, não teve uma fila de ascensoristas se suicidando. Elas foram trabalhar em outras áreas, porque o universo condominial tem muita necessidade. O envelhecimento, que é uma característica, os condomínios não têm grana para ter dois zeladores, um zelador mais humanizado que apoia as pessoas mais idosas. Não tem. Então, só voltando, não é porteiro presencial, não é porteiro remoto, não existe, é operador de portaria remota, e a gente não mede assim, porque eu tenho condomínios de 800 apartamentos, 4.800 pessoas, e eu tenho condomínios de dois apartamentos, que na verdade é um quarteirão com duas casas, e é portaria remota também. Então, você mede não pelo número de pessoas, mas você mede pela sua eficiência. E esse é um dos segredos da competitividade. Então, por exemplo, é a fórmula da Coca-Cola.
Como é que você faz para manter um tempo? Então, como que você mede se a sua empresa ela é eficiente? A empresa chega a ter eficiência pelo seu tempo médio de atendimento. Nosso tempo de atendimento é 5 segundos. Se até 5 segundos a gente não atender, a gente começa a injetar capacidade. O nosso indicador de atendimento fica amarelo e 10 segundos fica vermelho, que aí eu começo a colocar capacidade como se fosse vamos dizer assim, recrutando da nossa rede, estendendo e realocando os horários de trabalho para dar conta dos picos e trazendo, como você sabe, a gente tem uma central específica de reforço, que entra e trabalha 24 horas por uso. Vamos deixar claro aqui para o público como é que funciona. Você tem a central, e aí quando a central, as centrais que funcionam aqui, né, nós temos uma em São Paulo, em Criciúma e Porto Alegre. E outra em Porto Alegre. E nós temos mais 37 agentes nossos que têm flexibilidade e que têm notebook da companhia e que podem agregar e que trabalham sob demanda. Exatamente, é isso que eu queria que você explicasse melhor para os nossos espectadores. Como é que funciona esse trabalho sob demanda? A gente chama de DESATA. Tudo na Atende a gente tem acronismos ou sopa de letrinhas. Então, POPAP, Procedimento Operacional Padrão Atende Portaria. PAT, Procedimento de Ativação de Condomínio Técnico Totalmente Organizado. POETA, Procedimento Obrigatório de Encerramento Técnico Assistido. PADRE, Procedimento de Análise de Desvio e Retorno de Evidência. E a gente tem os DESATAs. O que são os DESATAs? DESATAs são o nosso time sob demanda. Então, a gente tem uma forma eletrônica de colocar a demanda e eles voluntariamente, de acordo com a demanda, eles podem fazer extras e complementar a sua renda. Esse cara, ele é como, vamos dizer, um Uber, né? Ele é chamado... Uber porque o Uber é autônomo e as pessoas são... Ela é ligada à empresa, mas ela só recebe se o taxímetro... O adicional, sim. Não é bem o taxímetro, ela recebe o adicional se ela estiver atuando em demanda. Perfeito. Mas o contrato é para adicional. Exatamente. A gente tem um básico, e é óbvio, o básico já tem um grau de contingência, né? E aí quando a demanda começa a subir, a gente já vê a tendência e já vai... O algoritmo chama esses caras. Isso também é um ponto que a gente tem de possibilidade de flexibilidade, mesmo no horário de almoço, que voluntariamente algumas pessoas aceitam, em troca, obviamente, de remuneração, trabalhar em horários específicos, mas sempre respeitando, porque o nosso pessoal é CLT. Nós estamos aqui conversando com o José Júlio Pereira, sócio-gestor da Atende Portaria, uma das maiores empresas de portarias remotas do Brasil. A gente vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Fica com a gente. Espectadores da BMC News, estamos de volta conversando aqui com José Júlio Pereira, sócio-gestor da Atende Portaria, uma das maiores empresas do Brasil em serviços e tecnologia de portarias remotas. Do ponto de vista de inovação e novas tendências, o que você poderia pontuar nessa área que está acontecendo, que você vê que é o futuro próximo aí? Bom, tudo que é preventivo é melhor. O uso da tecnologia é sempre importante. Então, por exemplo, por incrível que pareça, é um negócio que existe há muitos anos, mas muita gente ainda acha inovação, é o tal do convite, o planejamento da visita. Então, você vai me visitar, eu te mando um convite, você olha e fala, se cadastra. Você cadastra o seu facial ali, você preenche alguns dados essenciais, esses dados essenciais, aquilo que é confidencial pela Lei Geral de Proteção de Dados vai para dentro do banco de dados anônimo e só você tem acesso a isso. O seu facial vai para o seu cadastro vai para o morador que te convidou, o teu
como é que chama isso? Seu Cicerone, né? Anfitrião. Anfitrião, beleza. O seu anfitrião, ele fala, não, esse é meu amigo mesmo. Você chega no horário da festa, você olha para o facial, ele abre. A festa dura até as 2 da manhã. 2:01, você vai sair, o facial não abre, cai na central, e eu tenho que ligar para o dono da festa e falar, olha, pessoa, estou vendo que ela entrou na festa, ela está autorizada a sair? Está autorizada a sair, pode liberar. Ou a pessoa fala, não, pode sair até 6 horas da manhã. Beleza, até 6 horas da manhã. Ou seja, a tecnologia, e cada vez que entra um convidado, acabou a fila, não tem mais fila, não tem o porteiro tentando ligar, se fosse presencial, e você na maior rock and roll lá, Atendendo o interfone. atendendo o telefone e o cara ligando no seu 90. Ele checando a listinha ali. A listinha ali falando, ó, eu não posso liberar porque tem que liberar lá com o morador. Não, você planeja a sua visita, a experiência de uma festa 10 vezes melhor, sem esperar. Agora, o que acontece? O que acontece quando o morador não se conscientiza que o mundo mudou e ele tenta fazer as mesmas coisas. Quando foi a última vez que você foi num banco para descontar um cheque? Não, a brincadeira? Pois é, tem morador que não quer fazer lista de convidados e quer que a portaria remota adivinhe se deve ligar ou não e fala, liga aqui. Tá bom, você liga lá. O cara tá com o somzão alto, toca, reclama do quê? Do porteiro. Tem porteiro ou não? É por isso. É por isso. Não funciona. Não funciona muito bem. O morador que não se conscientizou que é um jeito diferente de fazer portaria, que é muito mais seguro, muito mais inteligente e econômico. Agora, adianta se o morador não se dá o trabalho de planejar uma festa e dar uma experiência péssima para os seus convidados, aí ele é um desalmado. Agora, que funciona muito bem, e assim, ele entrou, vai dizendo, ó, entrou, passou na primeira porta, passou na segunda, você tem um controle total das suas visitas, das suas entregas, usando tecnologia. Isso parece uma coisa inovadora, mas existe há muitos anos. O facial, com o fluxo, com o anfitrião aprovando, é um pouco mais atende portaria, assim, né? Uma qualidade um pouco mais atende. Coisas do tipo, entrou na clausura, levantou a mão, eu entendi que está tendo um assalto, eu vou chamar. A gente tem uma inovação chamada APAR, lembra que eu gosto muito de acronismos? Sim. Alerta presencial para atendimento remoto. Como funciona? Estamos lançando agora o 2.0. Você passa, eu defino uma regra. Se você, depois da meia-noite, ficar 15 segundos na frente do portão, 15 segundos, vai dar uma mensagem do tipo, do portão, não no portão de carro, por exemplo. O que você está fazendo no portão de carro? Todo mundo sabe que pedestre não entra no portão de carro. Você está ali o quê? Tentando espionar o prédio? Atenção, essa é uma área privativa, por favor, você não pode ficar aí. Aí o cara falou, você é um robô. Nesse tempo que está dando a mensagem, é mandado um evento de segurança síncrono que cai na célula de segurança e ele fala, eu não sou robô não, você está de camisa amarela, olhando aí, fumando um charuto, o que você está fazendo aí? Aí o cara leva um puta susto, você está me olhando? O cara, ué, mas eu não estou te vendo. Eu falei, você precisa de alguma coisa? Então essa interação, essa humanização e essa alta disponibilidade, alta inteligência da tecnologia transforma o mundo. Inteligência artificial para tudo. Era a minha próxima pergunta. O impacto da inteligência artificial. A inteligência artificial vai te antecipar risco, vai te orientar, ela vai dar instrução para o usuário, ela vai garantir repetibilidade. Então, vou dar um exemplo. O cara fala assim, você já esteve no prédio? Não. Olha, aqui é um prédio que tem 800 torres. Só um minutinho, então. Aperta, a inteligência artificial atende, te explica no detalhe, fala contigo o caminho. Uma segurança enorme. Por quê? Com a inteligência para complementação do atendimento. Isso é interessante. Esses condomínios grandes, puxa, você precisa de um tutorial, né? O porteiro fala contigo, aí o cara explica, não, você anda tal, cruza a piscina, vira à direita, depois você vira à esquerda, passa tal torre, contorna. Agora, quando é bem testado, você tem, primeiro,
uma série de estatísticas e depois se vier reclamação da inteligência artificial, você vai trabalhar mais o seu machine learning, você vai educar melhor a inteligência artificial, os seus algoritmos de ensino, para explicar. Então o cara vai falar, olha, você está indo no prédio H, perfeito? No prédio H tem uma lista no chão, igual tem em alguns hospitais, você segue essa lista, mas basicamente você vai dar 150 metros, depois você vai virar à esquerda, veja, do lado direito tem uma piscina, do seu lado esquerdo tem um playground, passa reto mais 30 metros, você chega ali na frente. Quando você chegar ali na frente, você aperta o interfone que a gente vai te abrir a porta. Por que você faz isso? Porque às vezes você não pode ficar segurando e monitorando a pessoa. Ela para bater papo durante o caminho e você fica lá com o operador ineficiente e tudo mais. Só que na hora que ou seja, você pode dar a instrução, a pessoa caminha até lá, quando ela chega lá, 5 minutos de caminhada, ele toca, você identifica que é aquele morador e abre a porta. Morador não, aquele visitante, e abre a porta porque ele já tem autorização. Isso se for sem o convite, porque o convite, e gente, a tecnologia mais confiável, importante, você aprender a usar, é o convite eletrônico. O planejamento da visita vai dar experiência muito melhor para os seus visitantes e para os seus prestadores de serviço. Qual que é o teu discurso de venda, Júlio? O meu discurso de vendas é um discurso óbvio e poderoso, mas que requer uma certa reflexão. Portaria remota não é mais se, é quando. Ela vai acontecer. Ela é imparável, ela é inevitável. Então, ela vai acontecer. Você pode ir com fome, você pode ir só quando precisar, que é como ir com fome no supermercado, fazer por questões de custo, fazer por questões de segurança meio que emergencial, mas se você planejar direito, você vai conseguir trabalhar a cultura. Porque portaria remota é inevitável, ela vai acontecer, ela é muito mais segura que a presencial tradicional, ela é muito mais inteligente porque ela tem informação em termos de decisão, você trabalha o tempo todo monitorado e assistido, você sabe o que está acontecendo, com fatos e dados gravados, registro de acesso, o vídeo, ela é muito mais econômica. Hoje ela é 2/3 da presencial tradicional, está indo para 3/4 pela inflação natural das pessoas dedicadas, né, dos dissídios, etc. E também ela está sendo cada vez mais eficiente do ponto de vista das empresas profissionalizadas de portaria remota, aquelas que são focadas nisso, então a produtividade muito grande. E eu tenho uma teoria, que não é teoria, mas que estou vendo acontecer, que ela vai ser gratuita em algum momento. A partir do momento que ela faz parte do seu ecossistema de soluções, você vai pagar 10% do preço que você paga hoje num presencial tradicional. Então só ricos ou alguém que está buscando um serviçal e aproveita para colocar ele como porteiro presencial é que vai ter portaria presencial. Mas a grande maioria absoluta, como é no mundo todo, o porteiro é uma profissão que vai ser ressignificada. Em resumo, Vai virar concierge. vai virar concierge, vai tratar das questões de preventiva, de manutenção condominial, limpeza, conservação, apoio ao morador, porque o condomínio, ele cada vez mais vai poder oferecer serviços a partir do momento que ele libertar 4 porteiros presenciais ociosos e presos na clausura e sem formação, ele libertar essas pessoas para agregar valor ao condomínio. Com isso, você tem eficiência no redesenho organizacional do condomínio. Então, portaria remota, mais segura, inteligente e econômica, ela valoriza o seu imóvel porque ela traz modernidade, ela libera uma parcela importante do seu custo para você investir em melhorias e benfeitorias no condomínio, e ela começa a transformar a sua cultura para uma convivência mais harmônica e responsável. Porque hoje, você pega o porteiro presencial tradicional, os moradores vão largando tudo aberto, se tem cara para limpar, ele joga coisa no chão. Eu sempre brinco com todo mundo. O que é mais efetivo em limpeza? O menor custo de limpeza é não sujar.
E se você sujou, você limpa. Olha os japoneses na Copa do Mundo, nas Olimpíadas. Olha o exemplo de cidadania. Então, a portaria remota ajuda a dar um clique no cara, falando, peraí, eu não sou um inválido. Eu não preciso de babá para apertar um botão para saber que eu cheguei. Eu posso ter meu cadastro, olhar para o facial e a porta abrir. Eu não preciso do porteiro presencial tradicional do jeito que eu uso. Mas eu adoraria ter um concierge para me ajudar com as compras, eu ajudaria ter um cara para me ajudar com manutenções, com coisas assim. Então eu acredito que vai ter uma evolução. Mas para isso o síndico, que é o grande protagonista, agente de mudança do condomínio, é quem é responsável por tantas coisas, precisa se conscientizar que ele precisa liderar essa transformação cultural. Os síndicos profissionais já entenderam isso e estão de vento em popa. Os síndicos moradores, que a gente chama de orgânicos, ainda estão com um pouco mais de dificuldade, fazendo pela pressão de inflação. Aí eles... Pressão de custo, né? Pressão de custo. Mas que é inevitável, vai fazer de um jeito ou de outro. Muito bem, Júlio. Queria te agradecer aqui, agradecer por nos receber aqui na Atende Portaria. E queria as tuas palavras finais aí. Olha, minhas palavras finais é que o medo move o mundo, né? Toda vez que a gente passa por privações, por desafios, etc., a gente pode olhar isso como um trauma ou pode olhar isso como uma oportunidade. A pandemia trouxe uma clareza muito grande sobre as relações de trabalho e o respeito ao trabalho à distância. Não só para quem decidiu trabalhar de casa, como quem decidiu aceitar a portaria remota, que nada mais é do que um trabalho à distância. O que eu posso dizer para vocês, a portaria remota está caminhando para o 18º ano, ela funciona muito bem, só que ela precisa ser muito bem feita, planejada e com uma empresa profissional. E óbvio que a Atende Portaria é uma oferta importante, presente nacionalmente, e eu te convido a nos conhecer e tirar suas próprias conclusões. Bom, e para a gente entender como tudo isso que o Júlio explicou funciona, a gente vai visitar a central de operação deles. Vem comigo. São as células de segurança, que são as pessoas de amarelo, cinza, são os operadores seniors. A linha de trás são o pessoal de tecnologia, as 2 líderes por sala, e o nosso pessoal do telepresencial lá. Que é o pessoal do Desata que você tinha... E também do atendimento telepresencial, o algoritmo roteirizador de imagem está ali, né? Carreiro. E tem essa nossa tecnologia. Que tem Esse é o principal KPI, seus indicadores de performance. Gente, muito legal ver como funciona todo esse processo, toda essa inteligência aplicada a transformar o jeito como se faz portaria no Brasil através da portaria remota. E o Analista Visita fica por aqui, mas semana que vem tem mais. A gente volta a visitar outra empresa contando o melhor da tecnologia, da inovação, do empreendedorismo e de carreiras. Até a próxima!